Gente, quero falar hoje sobre sonhos e desafios. Eu quero dizer para você que eu acredito. Homens que sonham têm condições de vencer desafios. E a gente resolveu desafiar você a sonhar esse ano. Lá no começo do nosso Legacy esse ano, a gente falou, olha, tem aí um plano individual de objetivos. Você lembra disso? Gerson falando aqui. Cara, preencha aí que objetivos você vai buscar. Você vai sonhar, você vai correr atrás para vencer, para viver, para alcançar nesse ano. E aí nós lançamos, diante dos vários desafios individuais que cada um faria, nós desafiamos vocês para pelo menos duas coisas. Ler o Novo Testamento com a gente em 80 dias. E depois, ler um livro, a gente criou um clube do livro e a gente leu um livro chamado Código de Honra. E nós hoje estamos aqui para fazer uma revisão de vida. Por quê? Porque o tempo passa e a gente às vezes esquece alguns dos nossos sonhos. Algumas das coisas vão ficando para trás. A gente está cheio de boa intenção. Eu sou dono de fazer isso. Não sei se você faz isso, mas eu sou. Cheio de boa intenção, cheio de sonhos, cheio de desafio. Começa o ano no gás. Mas quando a gente está num mês como esse, já 5 para 6, já quase do ano, a gente diz, rapaz, quanta coisa já ficou para trás. E a gente resolveu dar uma pausa no meio de tantas palestras interessantes que a gente tem tido só para ajudar você a fazer uma revisão de vida e fazer uma nova escolha. Senhor, ainda dá tempo, ainda tem tempo, eu quero crescer, eu quero vencer desafios junto contigo, porque Deus nos ajuda a vencer os nossos desafios. Eu queria falar sobre isso com você, lembrando de uma história que você conhece bem, a história de Neemias. Você está mal acostumado, a gente coloca os textos bíblicos aí, eu não coloquei, tá bom? Se você quiser, pega o teu celular aí, Neemias capítulo 2. A gente vai ver alguns dos nossos versículos juntos aqui, tá? Neemias capítulo 2. Vou contar um pedaço dessa história para você. O capítulo 1 começa com Neemias, um judeu, um homem do povo de Deus, que agora vivia na Babilônia. Por quê? Porque o povo de Deus foi vencido em batalha e foi levado cativo para morar na Babilônia. E ele está morando na Babilônia, ele serve o rei, ele é copeiro do rei, e ele recebe o seu irmão com notícias da terra. Isso tudo é o capítulo 1. E quando ele recebe as notícias da terra, ele se entristece, ele diz, meu Deus, como é que pode acontecer isso com o teu povo? Ele vai dizer, olha Deus, o teu povo pecou contra ti e eu pequei contra ti. Tem misericórdia de nós e muda a nossa história. Esse é o capítulo 1. Aí a gente chega no capítulo 2, olha o que ele diz aqui. 4 meses mais tarde, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, um dia, quando o rei estava jantando, eu peguei vinho e o servi. O rei nunca me havia visto triste, e por isso perguntou, por que você está triste? Você não está doente? Portanto, deve estar sentindo-se infeliz. Eu fiquei com muito medo. E respondi que o rei viva para sempre. Como posso deixar de parecer triste quando a cidade onde os meus antepassados estão sepultados está em ruínas e os seus portões estão queimados? E o rei perguntou, o que você quer? Queria parar aqui. Queria falar sobre sonhos e sobre desafios. Primeira coisa é que homens foram feitos por Deus para sonhar e para vencer desafios. Se você é homem, você foi formado por Deus com esse shape. A forma é essa, de ser alguém que sonha e que tem capacidade, potencial, força para ir em frente desses desafios. Você foi criado por Deus para isso. A Bíblia vai dizer para a gente que você e eu fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então você tem todo um potencial divino para realizar essa tarefa. Quando Deus criou o homem lá no Jardim do Éden, ele disse a Adão, eu quero que você trabalhe muito aqui.
oferecer para você o gerenciamento de tudo. Pode dar nome para os animais, pode trabalhar a terra, vamos lá. Às vezes a gente acha que o trabalho é fruto do pecado. E que depois que o homem pecou, teve que trabalhar. Deus criou o homem e disse, tem trabalho para você. Homem sem missão, sem propósito de vida, sem sonho, é um homem frustrado. É um homem triste. E Deus não nos criou para sermos estagnados, para a gente ficar paralisado. Você precisa de uma missão. Quando Neemias recebe as notícias de uma terra assolada, o povo está vivendo no meio dos escombros em Jerusalém, ele diz, ei, eu preciso viver uma missão. Ele está longe, num outro país, num outro lugar, mas ele diz, isso aí importa, eu quero viver para mudar essa história, essa situação. E eu quero te contar um outro segredo. Homens, sim, são feitos por Deus para encarar desafios e vencê-los. Quero dizer para você que homem que não sonha e que não aceita desafios já morreu. Sabia disso? Eclesiastes capítulo 9 fala sobre isso. Ele vai dizer, sabe, aquele que não pode sonhar e não pode trabalhar já está morto. É porque já morreu. Então, se você parou de sonhar, tem alguma coisa errada. E está na hora de resgatar sonhos e voltar a viver para a glória de Deus. Segunda coisa que eu queria dizer para você. Sabe, nós somos feitos por Deus. Pode jogar mais aí. Eu já estou falando, eu nem sei em que slide está. Joga para mim mais um aí. É preciso sonhar. Pode jogar o segundo. Já pode jogar mais um aí. Isso, sonhos que vale a pena ganham as nossas emoções. Ganham as nossas emoções. Se você não é capaz de se envolver com o sonho, então ele não serve para você. Ele não serve. Sabe o que aconteceu com Neemias? Ele está lá, ele recebe as notícias, e quando ele recebe, ele começa a chorar diante de Deus. Comove, envolve ele por inteiro. Ele diz, meu Deus, não pode ser desse jeito. E envolveu o Neemias de tal forma que ele, como copeiro do rei, não podia se apresentar triste diante do rei para servir o rei. Mas ele se apresenta num dia e ele está triste. E o rei percebe a tristeza do servo. O que está acontecendo com você? Porque sonhos de verdade mexem com a gente por inteiro. E se os teus objetivos, os teus ideais não estão mexendo com você por dentro, não estão tirando o teu sono, não estão te ajudando a pensar, então peraí, tem alguma coisa errada. Você precisa começar a sonhar sonhos maiores. Porque o sonho deve pedir de nós esse envolvimento. Ele nos abraça. Não é você que abraça o sonho, ele te abraça. E você se envolve. Você precisa de um sonho assim. Eu quero falar mais uma coisa para você. Nós vivemos num tempo em que a nossa sociedade está acostumada a extrair recursos da terra. E nós somos homens com um legado. Nós somos legacy. Sabe por quê? Porque homem de Deus foi feito para sonhar e deixar uma contribuição no mundo. Você não foi feito por Deus só para extrair recursos, para viver uma vida confortável, para conseguir um recurso, para conseguir dinheiro, para conseguir bens, para conseguir propriedade para sua família. Você foi feito por Deus para construir um legado, para mudar o mundo, para mudar a história de outras pessoas. E a gente precisa sonhar e se envolver emocionalmente com esse sonho. Esse fim de semana eu fui visitar um pastor, uma igreja em São José, município fronteiriço com Florianópolis, uma igreja de bairro, uma igreja que tem ali cerca de 500 ou 600 pessoas como membros. Eles têm ali uma frequência média de 300, 400 pessoas no culto deles, mas eles têm um projeto social de creche
E eles atendem 400 crianças todos os dias dentro daquela igreja. Sabe o nosso ministério infantil? Se você é pai, já viu lá, todo decorado, bonitinho, com os móveis, todos do tamanho da criançada. Sim, eles têm igualzinho que a gente tem aqui. E todos os dias, 40 pessoas daquela igreja, entre funcionários e voluntários, alimentam 450 crianças, todos os dias. E ensinam a Bíblia. E ensinam a viver. E ensinam os princípios e valores. Sabe por quê? Porque sonho mexe com a gente. Envolve as nossas emoções. E se você parou de sonhar ou parou de chorar pelos desafios que Deus apresenta para você, então está precisando dizer: Deus, me dá novos sonhos. Porque o sonho tem que ter essa capacidade de te envolver por inteiro. Porque Deus quer que nós, como homens, construamos um legado espiritual nessa terra. A gente vai deixar a nossa contribuição. Esse é o nosso tempo. É o tempo que Deus te formou, te criou no meio da história da humanidade, para você contribuir para a glória de Deus nessa terra. Deus tem mais por fazer, Ele quer fazer por meio de você. Mais um pouquinho, terceiro. Sonhos. Sonho que é sonho precisa ser levado diante de Deus. Um dos erros da gente é tentar fazer com as nossas próprias forças, sem ter a direção do Deus Todo-Poderoso. A história de Neemias, ele chora, ele sonha, ele diz: eu preciso mudar essa realidade. Mas sabe o que ele faz? Ele vai diante de Deus. E olha o que a gente leu no capítulo 2. O rei, ele se apresenta diante do rei. O rei conversa com ele e diz: Neemias, o que está acontecendo com você? Ele fala: olha, eu estou triste, meu povo e tal. E o rei faz uma pergunta: o que você quer que eu te faça? O rei oferece ajuda, mas antes dele pedir qualquer coisa, a Bíblia diz, ele orou ao Deus do céu. Ele foi diante de Deus e disse: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça agora, nessa hora? Se o Senhor está movendo o coração de um rei, eu não posso errar. Eu preciso ir diante do rei, pedindo aquilo que importa para ti. Leva os teus sonhos a Deus. Não deixa de levá-los. Sabe, a gente precisa sonhar. Precisa continuar sonhando. Nosso pastor Michel, sonhou com uma torre de oração. Orou. Conversou depois com as pessoas, as autoridades. E de repente a gente está podendo orar na torre da cidade. Mas a gente foi diante de Deus. E eu me lembro da reunião de 10, 12 pessoas ali, os pastores. E ele disse assim: a gente vai ter que sonhar, gente. Sonhos ridículos, aterrorizantes, amedrontadores. E Deus é capaz de fazer. E a gente foi diante de Deus orar e dizer: Senhor, é agradável a Ti? O Senhor quer que a gente faça? Vamos lá. E Deus nos deu o privilégio de ver isso começar a se tornar realidade. E é o começo de uma grande revolução espiritual que Deus quer fazer nessa cidade, lá na torre. Mas sabe, Ele quer fazer por meio de você, no teu trabalho, na tua casa, nessa igreja. Por isso, sonhe, mas leve também seu sonho diante do Rei dos Reis. Antes de falar com os poderosos dessa terra, fala com Deus Todo-Poderoso. Ele vai conduzir o teu sonho. Vai fazer com que você possa encontrar vitórias. Amém? Vamos mais um pouquinho? Para eu poder passar para outro momento nosso aqui. Os sonhos que valem a pena precisam de ousadia, coragem da nossa parte. Tem muita gente que sonha, mas não realiza. Vive com ideias, mas para no meio do caminho. E aí a gente precisa ter coragem. E Deus dotou você, homem, dá coragem. A gente olha para algumas das realidades à nossa volta e diz: não vai dar, não consigo mudar isso aqui. Mas gente como a gente, cheia de ousadia e de coragem, depois de apresentar os sonhos para Deus, vai lá e começa a fazer a sua parte. Arregaçar as mãos, pedir favores, bater na porta dos reis dessa terra. E Deus, que é o Rei dos Reis, que é o Senhor que tem os recursos de toda a terra e também os recursos humanos sob o seu comando,
Ele muda os corações, ele apresenta os recursos. E aí o Neemias chega para o rei e diz assim: rei, vou precisar de madeira, eu vou precisar de licença, porque eu vou para Israel conduzir uma reconstrução. Eu vou precisar de cartas de autorização para os governadores dessa terra, por onde eu vou passar. A hora que eu chegar, eu tenho que estar com a permissão de construir. E o rei, debaixo do poder de Deus agindo, o rei vai lá e dá tudo o que ele precisa para ele fazer. Às vezes a gente precisa de ousadia para ver os planos saírem da mente ou do papel e se tornarem realidade. A coragem de não apenas sonhar, mas arregaçar as mangas e ir em nome do Senhor para mudar a realidade. Deus pode fazer, Ele espera fazer. Muitas das realidades que a gente vive na nossa cidade, no nosso Brasil, na corrupção e tantas outras coisas, podem ser mudadas sim. E eu e você somos as pessoas que Deus escolheu nesse tempo para mudar a realidade. Então, coragem. Você está vivo? Sonha, levanta, ousadia e começa a conversar com os poderosos dessa terra. Depois de conversar com o Deus Todo-Poderoso, você pode ir na direção deles. E Deus, que é Senhor dos Senhores, move o coração dos reis. E você vai encontrar favor das pessoas se o projeto for de Deus. Pode ter certeza disso. Quando é de Deus, Ele abre as portas e Ele começa a fazer com que o sonho se torne realidade. Vamos avançar? Para terminar, a última coisa que eu queria dizer, tem mais coisas nesse capítulo, mas eu quero dizer uma coisa: resista aos destruidores de sonhos. Eles existem. Na história do Neemias, quando ele chega em Israel para começar a mapear a situação, a visitar os escombros, e a Bíblia vai dizer que ele visitou tudo para poder ver como estava numa noite e tal, antes mesmo dele começar a fazer isso. Algumas pessoas daquela terra começaram a se levantar contra ele para impedir que a obra acontecesse. Sanbalate e Tobias. Eu vou dizer para você, sempre vai ter alguém que o inimigo vai levantar para dizer: não, para com isso, isso daí não vai dar certo. Sempre vai ter alguém para destruir teu sonho, para tentar impedir você de sair e de realizar em nome do Senhor coisas grandes nessa terra. Deus te criou para elas, mas não serve. Vou te falar mais. Quando você começar a trabalhar e começar a ir atrás do seu sonho, qualquer que seja ele, se for para a glória de Deus, Deus que tem prazer em realizar, essas pessoas vão olhar, na hora que você começar a trabalhar, elas vão dizer assim: para com isso, não vai dar. E quando você começar a alcançar o objetivo, eles vão dizer: você teve sorte. Não é assim? Rala demais, dá o sangue e alguém diz para você: você é um sortudo. Não. Você e Deus sabem quanto custa realizar o sonho. Mas não abra mão dele só porque tem gente querendo afogar os teus sonhos aí nas águas desse mundo. Não deixe o sonho morrer porque você vai encontrar gente se levantando para impedir. O nosso Deus é maior. Nosso Deus é maior. Ele quer te dar vitória. Ele quer te abençoar. Acredite no sonho, acredita no poder de Deus e vá em frente, porque Ele quer ver você se tornar um realizador no reino dos céus, aqui nessa terra. Ele quer fazer. No final dessa história, não posso contar toda ela, não dá tempo, mas no final dessa história, Neemias, o povo armado os escombros, reconstruiu as muralhas de uma cidade em 52 dias. Quero te falar que nos dias de hoje já é difícil. Eu moro na República Argentina. Nós estamos em obras, já temos 6 meses. Entendeu? E vai ser vocês modernos. 6 meses no primeiro hora da linha verde. Olha só. 52 dias. Quando Deus está junto com você no
sonho, ele se realiza. E Deus põe a mão para abençoar de um jeito que você vai se surpreender. As mudanças vão acontecer antes mesmo de você esperar. Porque Deus quer abençoar você. E quer fazer de você um homem que leva a bênção dele onde você está. Na tua casa, no teu trabalho, aqui nessa igreja, nesse lugar. Então, continue a sonhar. Encare os desafios. Deus tem prazer em fazer o povo dele um povo vitorioso. Em dar a vitória para você. E hoje, a gente vai orar por isso. Para que Deus renove e restaure sonhos que estão adormecidos aí. Que talvez sejam mortos dentro de você. Coisas pequenas e coisas grandes, sabia? Por exemplo, ler o Novo Testamento. Ou ler um livro. Às vezes a gente para no meio do caminho. Mas Deus diz, ei, lembra aquele sonho que eu te dei? Eu quero que você realize. Eu quero que você tire a poeira. Vamos lá, você pode. Eu te capacitei para isso. Eu quero você encontrando o prazer da vitória. E eu vou te abençoar para que você possa abençoar outras vidas. Eu queria orar com você por isso. Porque nós hoje estamos celebrando gente que encarou pequenos desafios, mas que venceu. E nós vamos conhecer essa gente aqui hoje. Mas antes de conhecer essa gente, Deus que te conhece quer tirar a poeira dos teus sonhos. Esse Deus te trouxe hoje para dizer, ei, eu tenho mais para você. Não acabou. Levanta, porque eu tenho coisas para fazer, coisas maiores. Eu tenho sonhos para você, eu tenho projetos para você. Eu te criei para grandes coisas. Eu creio nisso. E Deus quer levantar homens de bem, homens de Deus, homens comprometidos com Ele, para grandes realizações nesse tempo. Você acredita nisso? Amém. Se você acredita nisso, eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar para dizer, Deus, eu quero te apresentar o meu sonho. E antes da gente orar, você agora vai fechar os seus olhos. E enquanto a gente estava falando, você deve ter já pensado em uma ou outra coisa que Deus já pôs na tua mente, no teu coração, que talvez esteja paralisado, esteja estagnado, esteja esquecida ou adormecida. Mas Deus hoje te trouxe para dizer, quero resgatar esse sonho no teu coração. Quero tirar a poeira. Naquela igreja onde eu visitei, o pastor, há 30 anos atrás, sonhou em cuidar dessas crianças. 30 anos de creche dentro de uma igreja. Todos os dias provando do poder de Deus. As histórias tão maravilhosas que a gente ouve falar. Olha, faltou comida. Ele falou, e quantas vezes? E a gente tinha que orar porque não tinha arroz para cozinhar no dia seguinte. Mas no dia seguinte, começa a chegar. E vai chegando. E vai chegando. Porque Deus tem prazer em realizações que glorificam o nome dEle. Deus vai fazer isso com você também. Deus vai fazer isso com você também. Feche seus olhos. Apresenta o teu sonho diante de Deus. Apresenta o teu sonho. Ele não é insignificante. Ele não é algo para ser deixado para trás. Apresente o teu sonho. Deus querido, nós estamos como homens aqui, nesse lugar, dizendo, Deus, nós temos a alegria de saber que o Senhor é um Deus que sonha grande com a gente. Muito obrigado, porque o Senhor não desiste de nós, o Senhor nos busca nos lugares onde nós nos encontramos, às vezes frustrados, às vezes perdidos, mas o Senhor resgata a nossa vida e nos diz que nós importamos e que os nossos sonhos importam para o Senhor. Eu quero orar agora por esses homens aqui neste lugar e pedir, Deus, que o Senhor resgate os sonhos, Deus, que o Senhor nos ajude a tirar a poeira desses sonhos e aquilo que glorifica o Teu nome possa ganhar o coração, a mente, a vida de cada um deles, a ponto de se emocionar, se deixar envolver, ó Deus, a chorar, a orar
diante do Senhor, a derramar as lágrimas para dizer: Senhor, me ajuda a realizar para a glória do Senhor. Eu quero encontrar vitória para me tornar um homem que pode deixar um legado nesta terra que glorifica o teu nome. Ó Deus, eu quero pedir por cada um deles que neste ano o Senhor ainda nos dê a oportunidade de ver sonhos realizados, vitória do Senhor acontecendo na nossa vida, e o Senhor vai nos dar essas vitórias. Eu creio nisso. Amém. Obrigado porque nessa noite nós podemos celebrar pequenas vitórias que foram dadas pelo Senhor e conquistadas por nós junto ao Senhor. Obrigado por homens que leram o livro Código de Honra. Obrigado por homens que aceitaram o desafio de crescer espiritualmente, lendo o Novo Testamento em 80 dias. E nós queremos orar para que o Senhor levante no nosso meio muitos outros que queiram este e outros desafios para a glória do teu nome. Nos abençoa, abençoa cada um que está neste lugar. Levanta para serem homens de Deus nessa terra, no seu trabalho, no seu bairro, na sua casa, nesta igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Pode sentar um pouquinho. A gente quer passar para o nosso próximo momento, momento em que a gente vai encontrar aqui, vai conhecer, vai ouvir alguns desses que alcançaram os sonhos. Vamos lá. Pô, fica aqui mesmo, né? Oportunidade bom, eu. O chefe também. Bem, pessoal, nós começamos No ano passado, no final do ano passado, o planejamento para este ano. E eu vou dizer para os irmãos que eu passei o mês de dezembro, já estava sem atividade aqui no Vegas, né? Orando ao Senhor e buscando o Senhor, o que o Senhor queria para nós neste ano. Qual era o plano de Deus para o trabalho com os homens. E nesses momentos, compartilhando também com o pastor Marcílio, né, o Senhor nos deu este sonho. É um sonho, foi um sonho. Confesso que foi um sonho nós podemos fazer algo diferente, que não fosse somente as reuniões aqui, que já tem sido bênção. Que já tem sido bênção, não há dúvida, né? Mas de que forma que nós poderíamos envolver ainda mais os homens que desejam se aproximar de Deus? Como é que nós poderíamos fornecer ainda mais instrumentos para que isso pudesse acontecer? E o Senhor nos deu o sonho do Clube do Livro, que eu acompanho a minha esposa, né? Ela faz o Clube do Livro lá da esposa da Kelly, esposa do pastor Lelo, e aquilo ali para mim sempre me fez sentido. Sempre gostei muito de leitura, sempre aprendi muito com os livros, muitos livros instruíram muito a minha vida, tá? E a leitura do Novo Testamento, porque eu sei que para alguns é difícil você entrar nisso aí, entrar numa desafio desse. O pastor Marcelo falou, é um desafio, e muitos aceitaram este desafio. Então nós gostaríamos de ver, né? Vamos deixar com o Helmut aqui para conversar um pouquinho, né? O Gediel teve um problema no trabalho, ele estava previsto, mas quem não tem Gediel caça com o Helmut, né? Então está sempre pronto, disposto, né? Eis-me aqui, foi o que ele falou, agora nos 49 do segundo tempo está aí o Helmut para nos ajudar. Vamos lá, Helmut, está contigo aí. Amém, boa noite a todos. É interessante quando a gente fala de leitura de livro, muitas pessoas têm o hábito de começar uma leitura e não concluí-la. Eu confesso que eu algumas vezes eu faço isso, né? Começo uma leitura e termino. E é algo que muitas vezes me pega. Assim, isso é horrível, né? Você não terminar algo que começou. Mas quando houve o desafio, né? O livro é bom. Sim, né? O livro é bom. E ele desperta algo em nós, que está exatamente de nós termos um propósito de leitura. Né? Por que um propósito de leitura? Porque a leitura enriquece os nossos sonhos, como o pastor falou hoje. Ele enriquece a nossa vontade de conhecer. Irriga essa vontade. Né? Exatamente. Porque quando você está lendo algo
que está contando ou a vida de uma pessoa, ou está falando de acontecimentos, né, ele nos desperta a pensar novamente em algo e despertar esse sonho. Né? Eu acho fantástico quando a gente fala de sonhos, porque a leitura nos desperta a sonhar. Eu sempre falo para minha filha que na minha adolescência eu lia muito ficção científica. Eles falam assim, mas por quê? Porque ele aguça a nossa mente. A ficção científica aguça, nos faz sonhar. Quando você naquela leitura, você começa a imaginar aquelas aventuras. Eu li tudo que você pode imaginar de Isaac Asimov. Então eu ficava imaginando aqueles planetas, ele falando, aquilo assim me despertava. E a leitura nos faz isso. E quando nós vemos um homem de Deus contando da experiência dele, nos desperta a pensarmos igual. Quem aqui leu e se despertou com isso? Levanta o braço que completou a leitura. Quem leu o livro, é isso? O livro Código de Honra? Quem leu o livro? Levanta o braço. Quem foi até o final conseguiu. Fica à vontade, você está diante do Senhor. Você vai responder diante do Senhor. Bora lá. Levanta a mão, bem alto aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá certo, não tem problema não. Vai ficar agora o sonho para o próximo semestre. Fica que você tirar a poeira do seu sonho aí e entrar no próximo semestre do ciclo. Vai ser um ciclo bem bacana, a gente vai falar mais daqui a pouco. Uma das perguntas que o Gideão colocou, que eu achei muito interessante, qual foi a experiência da leitura desse livro? O que ele despertou de experiência em você? Eu falei da minha leitura de adolescência, né? De Isaac Asimov, ficar sonhando com todos aqueles mundos loucos dele, né? O que despertou em você? Mesmo que você não tenha lido todo o livro, muitas vezes você leu lá 3, 4 capítulos e aquilo já despertou em você. Eu acho que na leitura essa parte mais importante, de nós pensarmos naquilo que acontece conosco na hora da leitura. Vamos fazer diferente aqui, porque eu acho que a turma tá vendo a gente com o microfone aqui, e aí acaba ficando assim, mas e agora? O que é? Sou eu que tenho que falar ou são esses caras no microfone, né? Acho que o mais fácil é eu fazer o seguinte, eu vou ficar aqui na ponta, e se você quer compartilhar um pouquinho aí, você vai vir pro microfone. E aí conversa com a gente. Vontade. Tá bom? Pode ser? Vamos aprender junto aqui? O que você aprendeu? O que mexeu com você? É isso? Repete aqui para nós. Qual foi a sua experiência na leitura desse livro? Valdir e Samuel se apresentando, pronto. Mas eu vou deixar ele falar primeiro. Cadê o Samuel? Cadê o Samuel primeiro? Tá tomando coca. Fugiu. Samuel fugiu. Bora, Valdir, chega aí. O Samuel vocês seguem. Chega aí, Samuel. Concorrer com o Samuel é difícil, pô. Ele fez Uma resenha. Resenha de cada capítulo. a resenha, De né? cada capítulo fazer uma resenha que eu tava lá. Fiz uma resenha. Com certeza. Duas coisas são 3 capítulos que eu mais gostei foi o sobre a humildade, né? O sobre a honra e sobre a verdade. Então, sobre a humildade, no ano passado, foi no ano passado ou foi nesse ano que a gente fez o Lava Peça? Ano passado. Então, a gente teve no livro também, e quem fez o Guerreiros também fala sobre isso. Que Jesus, sendo o mestre, sendo o Senhor, né, ele lavou para mostrar para a gente a humildade. Né? Então, quando a gente faz qualquer coisa aqui para honra e glória de Deus, então, algumas pessoas às vezes fazem as coisas esperando a honra ou esperando alguma resposta ou alguma recompensa aqui da terra. Você está fazendo, perdendo tempo, porque a nossa recompensa é no céu. A gente está fazendo para a honra e glória de Deus, né? Então, quando a gente faz alguma coisa esperando a honra aqui da terra, não acabou aqui. Mas o que a gente está fazendo é plantando para a gente receber o galardão no céu. Então, quando você faz qualquer coisa aqui, do mais simples como se diz, da recepção à preleção, tudo é para Deus, né? Então, a gente aprende isso no livro, que a humildade, ela faz parte do que a gente precisa apresentar. Na questão da honra, a gente aprendeu bastante coisas. Samuel ali detonou na resenha, né? Mas, então, quando você honra a quem merece. E quem precisa da honra, quem recebe a honra, a maior sempre é Deus. Na questão da verdade, né? Na verdade, então, a gente aprendeu umas coisas até naquele vídeo que eu fiz, é que
algumas coisas que a gente não sabia que era mentira, né? Por exemplo, então, se achar mais do que você é uma forma de mentira. Dá a entender quando você sabe alguma coisa, por exemplo, pastor Marci não é tudo isso, né? Então é uma forma de mentir também. Então a parte de quando você vai fazer alguma coisa esperando, dando a entender que você está fazendo aquilo para você receber, tudo isso são formas de mentira. Então quando você vai fazendo as coisas para Deus e fazendo no sentido de ter honra, ou de ter mais verdade, ou ter mais, você está perdendo o seu tempo. Então, quando você se entrega e quando você faz as coisas realmente para Deus, entregando para Deus, sem esperar a recompensa, realmente você é honrado, né? Uma boa noite a todos, né? Não vou fazer resenha completa do livro, porque acho que ele vai ficar um pouco longo. Mas, de toda forma, né? O livro ele tem um caráter muito interessante, né? Ele inicia falando um código de honra, né? E o código de honra que vem a ser, né? São aqueles princípios que nos levam a ter honra. Uma das coisas mais interessantes que eu encontrei nesse livro não se encontra no interior do livro, mas na contracapa, né? Que é quando ele fala sobre caráter, né? Quando ele fala o que vem a ser caráter, o conjunto das nossas habilidades, não são exatamente essas que estão lá, né? Aconselho a todos a dar uma lidinha ali, mas o conjunto de nossas habilidades aprendidas e o conjunto das nossas habilidades inatas, o que nós fazemos com aquilo que nós aprendemos. Quando nós trabalhamos com equipes de operações, né? E para quem não sabe, eu fui bombeiro, né? Militar. Quando nós trabalhamos com operações, nós dizemos que os operadores, aqueles mais aguerridos, né? Eles têm duas manifestações do seu caráter. Uma é tudo aquilo que ele aprende, tudo aquilo que nós conseguimos ensinar, tudo aquilo que é objetivo. E outra é o que ele faz, o que o homem faz com tudo aquilo. O que o homem faz com tudo aquilo que ele aprendeu. O que ele faz com tudo aquilo que ele absorveu. O que ele vai fazer? Para o bem ou para o mal? Né? Então, o caráter é isso. A honra. Aonde está a honra? Quando nós juramos lá, né, Gerson, nós que passamos pela experiência de receber o espadim, receber a espada durante a nossa formação, uma declaração, né? Aqueles que serviram lá, quantos aqui serviram as Forças Armadas aí? Então, aqueles que fizeram aquele juramento, né, ao receber a boina preta, a boina verde, né? Tem todos os diversos alunos soldados nossos lá. Na quinta-feira nós tivemos a formatura de 419 novos soldados do bombeiro. E eles fizeram o juramento tradicional. E a gente começa esse juramento dizendo que, ao receber a declaração do soldado, ou receber o espadim, nós dizemos que juramos por nossa honra. E daí vem todo o resto do juramento. Mas o que vem a ser essa honra? Né? Muitos de nós achamos assim, que a nossa honra é estufar o peito e dizer, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e é isso que o âmago do livro nos traz. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso é minha honra. E quando a gente chega ao final da leitura do livro, que nós falamos sobre a verdade, que é o último capítulo, ele nos leva e nos diz o seguinte, isso tudo é orgulho, isso não é honra. A honra, isso tudo é o que a gente projetou para a gente mesmo, a imagem que eu tenho de mim mesmo, isso é orgulho. A nossa honra ela é conquistada e ela vem de fora. E a honra, segundo o princípio cristão, ela se reveste do amor, do serviço, da bondade, da misericórdia e de todos aqueles itens que constam ali, da disciplina. Tudo isso, esse conjunto de coisas é que nos faz ser honrados. Né? Honrados por quem? Por nós mesmos? Não, porque isso é orgulho. E uma das facetas da honra é a humildade. Que tem um capítulo inteiro sobre isso no livro. Né? A honra está na humildade e não no orgulho. Né?
Então tudo isso, esse conjunto de 10 princípios que ele coloca ali, são o nosso código de honra. E a honra, no sentido bíblico, no sentido correto da honra, ela vem quando se alcança esses passinhos, né? Quando você consegue colocar esses pilares na nossa vida. Aí seremos honrados. Honrados por quem? Honrados pelo Senhor. Não esquecendo que alguns vasos, né, são para a honra e outros para a desonra. Depende de como nós colocamos isso. Então, uma das coisas que mais, no âmago de tudo que o livro trouxe, né, é não confundir honra com orgulho. Eu posso ser orgulhoso da minha carreira, eu posso ter um pouco de orgulho daquilo que eu fiz, mas isso não é honra. Isso é apenas passageiro, né? Muito passageiro, né? Agora, a honra do Senhor, essa permanece. E é essa honra que o livro nos instiga a buscar, né? Quando nós dizemos lá, os legendários aqui, né? Quando nós dizemos que nós temos, no nosso lema, né? No nosso ARU, né? Amor, honra, né? E unidade, união, unidade, né? Mas quando nós temos o nosso lema, nós dizemos que viemos aqui para fazer história. A serviço de quem? Jesus e não nós. Se nós estivéssemos aqui para fazer a nossa história, isso seria orgulho. Para a honra e glória de Jesus, aí é honra. E daí, honra a quem? Obrigado. E ética, ética, como fala lá, é quando a gente faz o que o outro está vendo. E caráter é o que Deus está vendo. Então a gente precisa buscar mais caráter do que honra. Né? Valeu, gente. Obrigado aí pela colaboração de vocês aí. Fica a dica. Quem não terminou o livro, termine. Quem não leu, leia. Deu para perceber que ele é bom. Nós também tivemos um desafio. A leitura do Novo Testamento em 80 dias. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer para todo mundo, levante a mão. Quem já leu o Novo Testamento? Em alguma vez da vida, né? Alguma vez na vida. Vamos aí. Fala sério. Estou dando uma chance. E quem se desafiou a ler em 80 dias? Quem se desafiou? Certo. Tá bom. Outra pergunta então. Vou ficar por aqui. Eu gostaria de chamar o Neemias e o Rafael aqui na frente. O Neemias escreveu a resenha dele para poder falar. A resenha do Novo Testamento. Então, eu já tinha lido o Novo Testamento, e nesse desafio, na verdade, eu tinha começado até com o Gerson ali, que eu me propus a ler um pouco diferente, a tentar entender qual o objetivo dos 4 evangelhos. Por que tem 4 evangelhos? Né? Eu não sabia, assim, eu sou novo na fé, e aí eu comecei a ler comparando eles, e eu achei uma coisa interessante que, assim, as pessoas podiam começar a tentar fazer isso também. Eu comecei a comparar. Primeiro eu li os 4 evangelhos e não tinha entendido muito a diferença, assim, de por que tinha esses 4 evangelhos. Eu voltei ao começo. Por que tem esses 4 evangelhos? E eu comecei a ver algumas coisas sobre os evangelhos, né? Que eles vêm, o Antigo Testamento inteiro ele vem anunciando a vida de Jesus. E os profetas falam em vários termos de Jesus, né? Jesus rei, Jesus servo, Jesus filho de Deus, Jesus como filho do homem, né? O homem. E quando eu comecei a comparar os evangelhos, o começo dos evangelhos, interessante que a gente acha
exatamente isso no começo dos evangelhos, né? O evangelho de Mateus, ele te traz a genealogia de Jesus a partir de Davi. E você começa a ver ele contando a história do Jesus rei. Depois Marcos, ele aparece já. Esse eu não tinha entendido muito bem, né? Porque ele aparece, ele não tem uma genealogia, não tem. Ele é só Jesus surge, assim. Ele começa já maior. Aí eu passei para Lucas. Lucas, ele começa contando, tem a genealogia desde Adão. E aí, voltando lá nos profetas, ele fala do Jesus homem, né? Assim, o homem perfeito. Ele vem desde Adão com a genealogia, então ele era descendente do primeiro homem, assim, ele era um homem. E o último evangelho de João, que aí ele já começa mostrando um Jesus Deus, né? Ele começa falando, ele era o verbo, né? Pois é, assim, eu não sei se está certo, na verdade, isso aí, assim, eu fiquei olhando ali e é muito interessante. E uma coisa que eu vi também foi quando eu comecei a ler Atos, e que ele fala que é Lucas que escreveu Atos, né? E ele fala, no meu primeiro livro, eu contei a história, como é que é, assim, do que Jesus começou a fazer, né? Como se ele não tivesse terminado mesmo. E o livro de Atos também, ele acaba sem acabar, né? Então, assim, é como se ele contasse a história da igreja que não acabou, que é a continuação da história que ele começou a fazer. Nós estamos escrevendo também. Então, assim, essa foi, assim, o meu foco maior foi esse, assim, foi tentar entender. Eu ainda estou, eu li ele inteiro, mas eu estou voltando nos evangelhos para ver essa parte que eu achei bem interessante, assim, e para ver mais coisa sobre isso, assim, se está certo mesmo. Então, aí o segundo evangelho, né, o de Marcos, que começa do nada, eu deduzi que fosse o Jesus servo, né, que ele aparece do nada, não tem genealogia, e os profetas falam do Jesus que vem servir, né? Mas isso aí também, aí essa parte ainda tem mais que ver. O começo dos outros evangelhos fala bem assim do Jesus, assim, o que ele vai mostrar de Jesus, eu acho. Mas esse aí ele não fala muito. Bom, Rafael, fala aí quanto tempo você tem de convertido? eu tenho de convertido mesmo 2 anos. 2 anos. 2 anos. Rafael era da minha célula. Na época da pandemia, a gente tinha reunião online ainda, né? Aí depois a gente acompanhamos ele, depois se batizou. Já batizou? Ano passado? Batizei, Ano passado. Setembro do ano passado. Quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Agora eu já li 5. Não, tem 2 anos de convertido. Eu acho que botou, pelo menos a mim, botou no chinelo. Né? Eu acho que fica o exemplo do Rafael, ele foi um dos primeiros que aceitou o desafio, tinha certeza que ele ia ler. Por isso que eu passei para o Rafael, pode chamar o Rafael que ele leu tudo. Eu tenho certeza que leu tudo. Chama o Rafael. Nem perguntei para ele, mas sabia que ele tinha lido porque eu já conhecia a história do Rafael. Então, realmente o Senhor desperta esse interesse no coração dele e que seja essa mesma chama em todos nós. Por quê? Porque ele é diferente de nós. Que igual todo mundo aqui. Então, que o Senhor possa nos despertar essa mesma sede pela palavra de Deus, como despertou no coração do Rafael. Obrigado, Rafael. O Gerson falou que eu fiz uma resenha aqui, né? Mas não foi bem uma resenha, não. Foi uma escrita, assim, para eu não errar. Inclusive, aqui está até dizendo boa noite, pessoal. Aí, então, eu pergunto, né? Se está tudo bem com vocês? Porque eu desejo que sim. Porque, para mim, né? Eu vou falar de mim, né? Mas às vezes eu uso o nós aí, né? Porque todo dia nós lutamos as nossas lutas, né? Então, esse está tudo bem, às vezes é relativo, né? Então, eu confesso que cada dia mesmo tenho lutado minhas lutas. E, primeiramente, eu queria agradecer, né? Eu disse aqui também, né? O líder, o coordenador, o nosso co-pastor, né? O Gerson, que me convidou, né? Para a gente, assim que eu coloquei ali, tinha concluído, ele, então se prepara lá para você
dar uma palavrinha, né? Então agradeço a ele por isso também, e também por ter convidado a gente também para poder estar servindo na Rede Família, em alguma atividadezinha, e eu estou contente por isso. Também não sou novo convertido, já sou há muito tempo, mas na PIB, aqui na Batista, estou há pouco tempo. Enfim, né, os 80 dias de leitura do Novo Testamento, esse é o assunto. Foi um desafio para mim. Ainda a gente tem sempre aquelas leituras corriqueiras, né, que às vezes a gente faz ali uma matéria, um jornal, uma reportagem, um livretinho, alguma coisa, e a gente sempre deixa de lado, né? Mas e foi algumas leituras que a gente tem feito muito pouco, né? Então eu tinha feito um compromisso assim comigo mesmo, né? E eu tinha levado isso para Deus, que eu não me apegaria a nenhuma outra leitura, assim, um livro secular de um amigo ou alguma coisa indicada, se eu não lesse a Bíblia. Então, um compromisso que eu já tinha feito era assim, eu só ia pegar algum livro para ler se fosse a Bíblia. Aí, nessa taxada aqui de Legacy, a gente estava aí surgiu o Clube do Livro, né? Comecei a ler Código de Honra, 10 virtudes para uma vida relevante, né? Tudo que a gente já viu aí com o Reinaldo Seixas. Aí isso aqui junto veio a Montanha, o Top 491, que foi o que eu estive participando na Família 6. Aí teve o livro Guerreiros que a gente está fazendo ali. Então eu dei uma emboladinha nas leituras, e aí veio junto ali o desafio de 80 dias. Eu falei, nossa, é agora, né? Agora eu me pego, me amarro nessa leitura, agora eu começo. Enfim, graças a Deus, eu cumpri, né, o compromisso de concluir ali os 80 dias, e junto, não concluí o Código de Honra, porque veio junto, né? Então, oração 5 da manhã, segunda-feiras, meio-dia, nas sextas-feiras também, então todos os dias devocionais com guerreiros. Então, sem o costume da leitura, como meu amigo Rafael aqui, de já 5 vezes ler a Bíblia, então ele deve ter criado ali uma metodologia de leitura muito boa, né? Bom, então, enfim, eu concluí, né? Na leitura toda, né? Teve momentos não teve momentos que eu pensei em parar de ler a Bíblia, né? E muito pelo contrário, né? O Espírito Santo de Deus sempre me esteve motivando, me impulsionando e me levando a continuar a ler. Então tinha dia que eu tinha ali o meu horário espremido ali, e aí eu queria ler um pouco mais, um capítulo um pouquinho a mais, aí não dava. Mas enfim, não tive em nenhum momento a vontade, o desejo assim, vou parar de ler, está cansativo, está exausto. Bom, meu coração ardeu muitas vezes, principalmente lendo os evangelhos, né? Ao mesmo tempo que pode ser confortante, você vê aquela história ali, toda com Jesus ali, tudo que foi tramado, enfim, até chegar à crucificação dele, aquilo ali me fez muitas vezes ficar com o coração ardido, outras chorar mesmo, porque é uma trama toda que foi feita para poder levar ele à crucificação. Então, essa foi... Bom, e enfim, né, desejo que essa leitura continue fazendo e promovendo em mim transformação, no meu comportamento também, nas minhas atitudes. O mais complicado para mim foi compreender os escritos do Apocalipse, né? Concluindo ali, chegando no Apocalipse, aquilo ficou para mim uma confusão na mente, não totalmente uma confusão, mas eu até coloquei aqui, né, Eclesiastes 3:1, né, que há tempo para todas as coisas. E em tempo e a contento, né, Deus nos trará esclarecimento. O próximo desafio agora você vai entender. Né? De novo você... E por fim, né, convidar todos vocês aos próximos desafios que virem aí, que você acabou de falar, para que todos nós possamos estar aí dispostos a isso. Obrigado. Salve de palmas.
Eu queria chamar à frente aqui todos os irmãos que concluíram a leitura do Novo Testamento e a leitura do livro. Ou a leitura do Novo Testamento, ou a leitura do livro, ou os dois. Vem aqui à frente, por favor. Enquanto o pessoal chega, eu queria aproveitar para dizer um negócio que a gente acabou de ouvir assim, poxa, não entendi o Apocalipse. Pode vir. E o meu testemunho em relação à leitura é sobre o Apocalipse. Então, eu estava pensando em falar no Apocalipse, mexeu tanto comigo, que legal. Deus deixou uma bola aqui em canto para a gente conversar, né? Achei tão bacana. Gente, uma das coisas que mais me chamou a atenção no Apocalipse, nessa leitura, foi que eu sempre pensei muito no Apocalipse como o livro que conta o final dos tempos, ou que vai acontecer, ou que vai falar sobre aquilo que vai acontecer no fim, a escatologia, e como é que vai ser o final de tudo, aquele livro de um final assim, apoteótico, trágico, né, complicado e tal, e grandioso. E sabe que o que mais mexeu comigo nesse período da leitura do Apocalipse foi, na verdade, entender que o Apocalipse contém coisas sobre o fim, mas que a mensagem principal dele não é o fim. Para mim, o que mexeu mais é que a mensagem principal do Apocalipse é Cristo Jesus glorificado. Paulão estava num curso junto comigo, Paulão, quando a gente aprendeu sobre isso. Estava aqui no meio dessa leitura e eu estava vendo esse curso, a gente passou um sábado juntos para aprender sobre o Apocalipse, sabe? Olha, o Apocalipse conta a visão de um Cristo glorificado. Não mais o Cristo que passou fome e sede junto da gente aqui, não mais aquele que foi açoitado, não mais aquele que foi pregado na cruz, com uma visão uma imagem de alguém sofredor, porque sim, sofreu no meio do seu lugar, mas agora seus olhos são como chama de fogo, seu cabelo reluz. As asas dos pés vai mostrar a glória de Jesus no céu. E eu falei, uau, eu quero conhecer esse Cristo glorioso, glorificado na minha vida. Porque não está só lá no céu, esperando por mim. Ele está aqui me esperando para um relacionamento diário. Eu falei, eu quero viver na presença desse Jesus que já venceu e que quer me dar vitória também. Essa foi a minha percepção do livro de Apocalipse, de um jeito bem resumido, né? E que eu aprendi muito nesse tempo e quero aprender mais. Então, parabéns também pela leitura do Apocalipse e tudo. E na verdade a gente está junto aqui porque hoje é tempo de honrar aqueles que venceram o desafio, né? A gente vai premiar essa galera e convidar você para viver a experiência junto com a gente de novo, tá? Daqui a um mês nós vamos começar a leitura do Novo Testamento de novo, tá? E você é nosso convidado para conhecer coisas a respeito de Deus na leitura do Novo Testamento e depois mais um livro que vai entrar no Clube do Livro na próxima rodada. Vamos lá, Jéssica. Eu falei com o Marcílio que a gente, não vou nem falar quantidade, que a gente tinha uma quantidade X de bonés, esse aqui, para entregar como prêmio ao pessoal. Eu falei com o Marcílio, tem que contar o pessoal que vem aqui na frente. Se tiver mais do que X, não vai dar para entregar. Mas, felizmente, deu. Né? Deu certo aqui a quantidade. Então eu queria entregar aqui para o pastor Marcílio para entregar para o pessoal o boné, que é a nossa honra, reconhecimento pelo esforço. A gente sabe que exige um esforço realmente, uma dedicação, é um desafio, tá? E esses homens aceitaram o desafio e o Senhor os honrou e nós também estamos trazendo um prêmiozinho para eles aqui. Uma salva de palmas para eles, gente. Esse é o nosso bonezinho do Legacy, tá? Bom, aí. Gente, enquanto o pastor faz a entrega ali, nós vamos passar o calendário. Então, 1º de junho, agora, essa semana, nós vamos iniciar outro ciclo de leitura do Novo Testamento. Ok? Então, você que começou, não conseguiu terminar, tá certo? Já parou no meio, nós vamos começar de novo, tá bom? Vamos começar de novo. O pessoal deve ter percebido, né? Esse é meu? Ah, legal.
E o seu? Deixa aqui, eu vou entregar aqui. O pessoal deve ter percebido que eu coloquei em vários momentos, né, alguns vídeos. A gente entrava naquele livro, eu colocava alguns vídeos, alguns resumos, né, orientações, testemunhos de pastores, alguns outros pastores falavam ali, muitas pesquisas arqueológicas, eu colocava informações sobre aquele capítulo, aquele ponto que nós estávamos lendo naquele dia, né? Tentando colocar até um pouco mais de atratividade na leitura. Eu creio que isso deve ter ajudado bastante, né? Conhecer um pouquinho mais sobre aspectos que a gente não conhecia, não sabe do dia a dia. E essas partes arqueológicas ali ajudam bastante a gente se motivar ainda mais a continuar. Então essa era a ideia, ok? Então fica aí o convite para que você possa participar. Rafael, passa ali agora o próximo ali. Pode sentar, pessoal. Valeu, obrigado aí. Gente, isso. Um outro detalhe. Nós vamos iniciar um outro livro, tá ok? É esse que está aqui, ó. Homem do Reino. Tá? Qual o dia do início da leitura deste livro? 16 de julho. Julho, não é junho, é julho. Por quê? Nós vamos fazer, e aqui fica um desafio para você, principalmente que é casado, tá? Junto com o Clube do Livro das Mulheres. As mulheres vão ler Mulher do Reino e nós vamos ler Homem do Reino. Então foram escritos por esse casal. Tá? Eu não lembro o nome da esposa dele, é Tony Evans e a esposa dele. A mulher escreveu Mulher do Reino, o homem escreveu Homem do Reino. Nós vamos ler juntos. Tá? Você vai comprar o livro para você, compra para sua esposa. Até 16 de julho temos um tempo para nós podermos nos planejar, organizar financeiramente para comprar, tá certo? E aí nós vamos começar juntos. E vamos fazer junto com a Kelly, a esposa do pastor Lelo. Ela tem uma equipe de coordenadoria da leitura do livro, o negócio lá é profissional, não é amador que nem nós aqui não, né? As mulheres estão bem à frente para a gente aí, tá? Então a ideia é nós fazermos bem organizado, fazemos com lives ali para trazer ministrações, trazer comentários, tá? E pasmem vocês, viu? As mulheres terminam a conclusão ali, fazem a conclusão do livro num jantar, cara. Faz um jantar, um café, alguma coisa assim, um coquetel, para celebrar o final da leitura do livro. Tá? Quando a gente crescer, a gente vai chegar lá também, né? Nesse padrão aí. Mas, né? 300 mulheres. E aqui, quantos caras nós tivemos aqui lendo livro aqui? Nós temos muito que caminhar para melhorar. Para ficar ruim, tem que melhorar muito. Né? Então, nós temos muito a caminhar, muito o que aprender com as mulheres. Por que não temos que dizer isso, gente? Temos que aprender mesmo. As mulheres estão na árvore do conhecimento, por que nós não? Será que é só sentar aqui e ouvir a palestra? Olha, coisa boa, que bonita, olha, glória a Deus, que pensa. Vai buscar conhecimento, meu irmão. Vai ler na palavra, buscar leituras inspirativas. Eu vou dizer para vocês, eu tinha uma dificuldade muito grande mesmo na minha vida, na área sexual, dificuldade, passando por lutas, tentações, caindo, levantando. Duas leituras, 2 livros que me deram assim, grande perspectiva de crescimento, foram assim, abriram a porta para a vitória na minha vida. Arrependimento profundo e eficaz e Pacto com os Meus Olhos. Eu já falei isso, acho que foi ano passado que eu trouxe essa mensagem aqui, eu falei para vocês. Estes 2 livros eu li, reli e voltava neles de novo, como se fosse um manual de crescimento. Obviamente, pautados na palavra de Deus, sempre acompanhando a leitura na palavra. Mas foram pessoas que escreveram, que passaram por lutas, batalhas daquelas ali, escreveram inspirados pelo Senhor, como o Senhor os guiou a vencer. Quando eu vou aprender com quem já está vencendo a batalha. Então por que eu vou ficar grameando e penando na minha caminhada? Consegui alcançar essa vitória e agradeço a Deus pelo dia que o pastor me indicou aqueles livros para ler, isso há algum tempo atrás. Então, nós aprendemos com isso. Aprendemos aqui, Homem do Reino, Mulher do Reino. Eu não li o livro ainda, mas eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações. Amém. Tá certo? Então fica o desafio, 16 de julho, tá? Para nós podermos já nos planejar, a gente vai começar a falar mais sobre isso, para que a gente possa realmente buscar conhecimentos, ok? Devido ao tempo, acho que ele não vai fazer a dinâmica, né? A gente ia fazer agora, nós não vamos fazer por causa que avançamos muito na hora, não ficar muito tarde, mas fica para você fazer em casa.
O pastor falou aqui sobre o planejamento, plano individual de objetivos. Tá? A gente ia fazer agora aqui uma revisão do plano. Cada um na mesa ali, fazer o compartilhamento da revisão do plano. Tá ok? Eu vou mandar novamente, tá? Para que você possa escrever, tá? Você possa fazer o seu plano. Coloque os seus sonhos. O pastor não falou de sonhos aqui? Vá lá, tira a poeira dos seus sonhos lá, ó. Vá lá, apresenta diante do Senhor. Reveja ali o que é aquilo que você talvez tenha se proposto. Talvez você não tenha escrito nada, tá? Mas busque ali, olha aqueles campos que tem ali no plano de objetivos, vamos mudar o modelo. Olhe de novo e sonhe os sonhos de Deus para você. Busque de Deus viver estes sonhos na sua vida. Este plano nada mais é do que um balizador para você não se perder. Senão você ouve a mensagem aqui hoje, poxa, eu sei, coloco diante do Senhor, eu quero sonhar, eu quero alcançar isso, aqui tá. Semana que vem, se perguntar, você não vai nem lembrar o que você sonhou hoje. Mas se você escrever, se você começar a rever aquilo ali, olha para ele de novo, vai de novo, meu irmão, isso transforma, isso te reforça a sua fé para caminhar com Deus e sempre estar olhando para aquilo ali. É tipo a cenourinha na frente, bota a cenourinha, cara, bota a cenourinha na frente para você sair correndo atrás, tá? Que seja essa também a inspiração para a sua vida, amém? Vamos colocar de pé, meus irmãos, para nós encerrarmos aqui. Pessoal, vou aproveitar só para falar meu último testemunho sobre isso, né? Sobre os desafios que a gente fez juntos aqui. Ano passado eu tinha feito um desafio, eu estava tirando poeira de algumas coisas que eu sabia que precisava fazer. Eu falei, no ano passado eu disse, eu quero ler um livro por mês. E aí eu terminei o mês de dezembro, quando eu olhei eu tinha lido 11, não 12. Faltava um. Nos últimos 10 dias do ano eu fui dar aquela acelerada para conseguir cumprir minha meta e cumprir, né? E aí eu falei, ano que vem tem que ser diferente, eu tenho que fazer mais, eu tenho que crescer mais. E aí, nós estamos aqui no mês 5, mais ou menos, né? E eu já li esse ano 11, mas também li o Novo Testamento junto com a galera. Um dos 11 era o nosso livro do Código de Honra. E sabe, a gente vai colocando alguns desafios e marcos assim para a gente vencer, mas a vitória mesmo não está no alcance desse desafio, mas no crescimento e na experiência com Deus que você tem ao longo da caminhada. Eu sou um cara melhor, eu estou aprendendo, mas hoje eu já sou um cara melhor, porque eu decidi encarar alguns desafios. E eu não posso perder tempo. Eu leio livro até em audiolivro hoje, se precisar. Os 10 minutos que eu tenho dirigindo o carro estão produzindo alguma coisa dentro de mim, porque eu estou aprendendo alguma coisa que eu estou tentando levar para a minha vida. Queria te desafiar a encarar esse desafio junto com a gente. Na próxima rodada, leia o Novo Testamento junto com a gente. Leia um livro que vai te ensinar a ser um homem melhor nessa terra. Tua família vai agradecer e Deus vai te honrar. Amém? Vamos orar, gente. Senhor, muito obrigado por essa noite, por esse tempo de aprendizado, de troca, de sermos desafiados. E nós queremos sim, cada dia, aprender a sermos homens que agradam o teu coração e que podem ser usados por ti, sem nenhuma reserva, no mundo em que a gente está, nos lugares onde o Senhor nos colocou. Então, Senhor, eu te peço a tua bênção para cada um, o teu fortalecimento, novos sonhos, novos projetos, coragem, ousadia, capacitação do alto, e que a gente possa, como homens dentro de uma igreja, criar sim um tempo novo, revolucionário, espiritualmente falando, para que a gente possa sarar a nossa terra, abençoar a nossa casa e que o teu reino avance na nossa sociedade. Esse é o desejo do nosso coração. Leva cada um de nós, Senhor, para refletir sobre os desafios. Quando a gente receber ali de novo a tabelinha dos desafios pessoais que vai chegar no nosso WhatsApp, que a gente reserve algum tempo para orar, para colocar diante do Senhor, e que o Senhor nos inspire a sim traçar planos e alcançar esses planos ainda neste ano, porque o Senhor quer homens que cresçam para a tua glória, e nós dizemos sim. Amém. Eis-nos aqui, conta conosco, Senhor. Abençoa cada um nesta semana, leva em paz para suas casas, e Senhor, que também em breve, no dia 12 de junho, aqui nesse lugar, a gente possa ter uma festa espiritual junto com as nossas esposas,
seja um tempo agradável a Ti e abençoador para o nosso casamento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pessoal que não está no grupo do WhatsApp, por favor, entregue o nome aí pro chefe de líder de mesa, tá? Para poder você entrar ali no grupo e receber as informações, receber o plano de desenvolvimento. Se você estiver em Curitiba, você precisa vir numa reunião do Legacy, viu? Quero te falar isso porque há um clima diferente no ar aqui que só estando aqui você vai poder ver. Você vai poder sentir, porque o Espírito está agindo aqui no meio de nós, viu? E se você estiver aqui, tenho certeza que você vai ter uma percepção diferente. Então você é nosso convidado para participar num próximo encontro Legacy, numa próxima segunda-feira, às 18h30. Vem para cá, vem desfrutar do que Deus tem para você.